de hoje sobre tipos de verniz, tá? Há uns 2 anos atrás eu dava essa aula falando de 3 tipos de verniz. Vamos abrir um pouco mais, mas eu quero que vocês entendam um pouco como é classificado esses vernizes, tá? E eu quero que vocês não decorem, mas na parte de setup, como montar um setup, a gente vai recapitular essa aula de hoje e vai falar, nossa, é um verniz macio, tá? Então, a aula de hoje é uma aula que vai deixar dúvidas de como identificar, mas a gente vai criar a base. O como identificar vai ter que ser um setup, tá? Então vamos falar só sobre verniz. Na aula passada eu tinha comentado sobre verniz e falei que existiam uma dureza associada, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui. Vamos colocar a princípio um verniz macio, médio e duro. Certo? Certo! Todos esses vernizes têm uma dureza, tá? A gente fala, tem uma resistência, tá? Que nós chamamos de H. Então você tem um H aqui, você tem outro H e você tem um H. Tá? Então essa dureza é associada a uma nomenclatura que chamamos de H. Tá? Significa que para um verniz macio, ela vai até um H. Para o verniz médio, vamos colocar aí de 2 a 3H e de 4 a 5H. Significa que eu tenho uma escala de 1 a 5. Então eu parto de um macio para um duro com uma escala de 1 a 5. Teoricamente é uma escala curta. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, já chegou. Você fala, não, mas é tão curta essa distância, mas é uma diferença muito grande de tecnologia, de valor, tá? Gasto para poder ter um carro com verniz duro, tá? E é uma diferença muito grande de tudo. Vamos lá, vamos entender um pouco mais. Existe um teste, tá? Que é feito para a gente designar qual é esse H. E como é que esse teste é feito? Suponhamos que eu tenho uma chapa pintada e com verniz em cima de uma dureza 3H. Então aqui em cima colocaram verniz 3H. Sabe aqueles lápis de escola? HB, 1B, 2B, tá? Isso é o grafite. Então, para aula de arte, a gente levava aqueles lápis mais macios para pintar e tal. É a mesma escala, tá? Só que H, esses 5H é um grafite muito mais resistente, tá? Aí vou ter uma máquina, onde essa máquina vai estar lá apontado e vai estar um ângulo de 45 graus. Pum! Significa que eu tenho, então, o meu verniz aqui e eu tenho aqui um grafite ao ângulo 45 graus. E essa máquina vai fazer uma força, vai ter uma velocidade de deslocamento e uma força associada com um ângulo associado e com um grafite já definido. E ela vai riscar, vai passar para lá. Significa que se o meu verniz é 3H e eu uso o grafite 1H, então eu estou abaixo do que o meu verniz aguenta e eu passar esse grafite, olhar e não riscar, significa que o meu verniz é mais que um H. Se eu passar o 3H e ele não riscar, significa que o meu verniz é 3H para cima. Agora, se eu passar o grafite 4H e ele riscar, significa que o meu verniz, então, tem uma dureza abaixo de 4H. Se com 3H ele não riscou e com 4H ele riscou, então meu verniz é considerado 3H. Tá? Lembrando que este teste ele é feito a um ângulo controlado, a uma força, uma velocidade. Muitas das vezes não é o que acontece no nosso dia a dia. Um galho, uma calça jeans, um arranhão, uma unha. Muitas das vezes com uma força maior,
uma força menor, um ângulo, uma velocidade, tá? Então, não necessariamente, se o 3H não riscou aqui, pode ser que ele risque, se eu fizer esse teste, tá? Então é um teste para eu saber um posicionamento com relação à minha dureza daquele meu verniz. Então existe esse teste que é homologado, é feito fora do país, tal, para designar qual verniz é. Então cada marca faz o seu teste e fala, ó, nesse carro aqui, nessa Porsche, essa Porsche que custa acho meio milhão, eu vou colocar o verniz 5H. Vai fazer o teste, fala, esse verniz é 5H, coloquei, tá? Quanto maior a dureza, mais caro é. Então fica inviável eu ter um carro popular com verniz extremamente duro, senão seria um carro muito caro e um valor que ninguém pagaria. Então, você tende a ter carros mais populares com verniz com uma dureza menor, carros mais premium com uma dureza maior e hipercarros com uma dureza extremamente alta, tá? Então você pode começar a raciocinar, tentar entender mais ou menos que tipo de carro tem aquele tipo de verniz e qual que é a data de fabricação desse carro. Por que eu falo isso? Porque o mundo hoje está mudando. Então antes eu tinha macio, médio e duro. Hoje eu tenho um verniz médio para macio, eu tenho mais um verniz aqui, eu tenho um verniz médio para duro, eu posso ter mais um verniz aqui, eu tenho um verniz que está acima de macio, que chama super macio, por que não? E tem um verniz acima ainda, que eu chamo de gel coating. Eu não considero verniz isso, eu considero um gel, não é algo sólido. Para mim é um gel. Então o que pode estar acontecendo? Hoje na pandemia nós temos valores de carro subindo muito, por falta de material, falta de insumo, produções parando, mercado deu uma desaquecida, precisa aquecer, os custos, inflação, então está tudo subindo, o preço do carro subiu muito, tá? E como é que as montadoras tendem a fazer? Bom, vamos dar uma redução no custo da operação, para tentar segurar um preço do carro, ou subir pouco ele. E uma das coisas que ela faz é trazer um verniz mais fraco, tá? Então antes era macio, médio e duro. Hoje eu tenho verniz que era duro, hoje já é um médio para duro ou médio. Vernizes que eram médios já se tornam verniz mais médio para macio ou macio. Verniz que era macio, por exemplo, verniz asiático, Subaru, era considerado há uns anos atrás um verniz chato de ser trabalhado, tá? Porque era um verniz macio. Mas, pô, piorou. A gente traz até gel coat. Então carros hoje como Corolla, T-Cross, Nivus, enfim, alguns outros modelos estão vindo com esse tal de gel Civic novo, tá? Estão vindo com esse gel coating. Muitas das vezes as pessoas não entendem, o cliente que está comprando não vai entender, não é deixado claro para ele que o verniz dele é extremamente macio e que ele não aguenta tanto, tem uma resistência baixa. Significa que ele risca mais, uma seiva de ar. Nós vamos falar sobre contaminações presentes no verniz. Esse gel coat não aguentam, eles são fáceis de serem agredidos. E muitas das vezes eles geram sequelas, essas contaminações geram sequelas muitas das vezes irreversíveis, porque trinca e não tem mais o que fazer, nem polindo, só um trabalho de repintura naquela região, tá? Então, isso faz com que o preço do carro, teoricamente, ficasse mais barato, tá? E não, vem aumentando. Então eles usam como um controle de custo. Então, muito cuidado, porque se você tem uma tabela que diz, verniz Volkswagen alemão, verniz médio para duro, Jetta é um verniz extremamente duro, vamos começar a acender o radar e tentar não usar mais essas tabelas já prontas na internet, onde diz marca, modelo e tipo de verniz, porque muitas das vezes você pode achar que aquele verniz, aquele modelo, porque você viu na tabela, é um tipo, você chega na hora, é outro. Eu acho que é verniz duro, no Jetta. Chega na hora, é um verniz macio. Pode ser que aconteça, tá? Então, tome muito cuidado com essa tabela. Vamos tentar desmamar dessa tabela, vamos tentar esquecer que ela existe e entender hoje que existe vários tipos de verniz e várias durezas diferentes, tá? E tentar entender
mais ou menos a época do carro para a gente saber em que momento que houve essa troca. Os novos estão vindo com gel coat. Então pega um carro novo e já saiba, pode ser gel coat. Pega um carro mais antigo, um Subaru antigo, Subaru da década de 2000, 2009, 2010, é um verniz macio. Ah, pega um Porsche de 2015, verniz duro. Aí começa a tentar entender e falar, pode ser que mudou. E como nós vamos ter essa resposta? Essa resposta vai ser dada por nós na montagem do setup. Quando a gente aprender a montar um setup, entender boinas, compostos, máquinas, ciclo de produtos, ciclo de passada, velocidade de rotação, agressividade, a gente vai entender e vai ver, vai conseguir identificar o tipo de verniz através desse setup, tá? E aí você não vai ter problema algum com nenhum carro, sabendo a altura associada, sabendo os problemas que eu vou ter aqui, sabendo o tipo de pintura e sabendo que tipo de material estou lidando. Vocês podem fazer qualquer tipo de carro da melhor forma possível e o benefício mais rápido, o jeito menos custoso para você e menos danoso para o carro do cliente, tá bom? Fechou? Espero que vocês tenham entendido os tipos de verniz, esse racional, essa historinha e a mudança que está acontecendo, tá? E vamos nos preparar para a próxima aula, tá? Descansem, tomem um café, que a gente se vê na próxima aula. Valeu e obrigado. Tchau!